Muito bem, hoje eu trouxe para você aqui um gráfico, na verdade não é um gráfico, isso aqui é um triângulo invertido da vida, onde nós observamos aqui todos os arcanos que podem estar vibrando, que podem estar não, que estão vibrando. Isso aqui é muito certeiro. Se você observar cada arcano que existe dentro do seu triângulo invertido, você encontrará a resposta para muitas perguntas que ninguém ainda nunca te respondeu. Aqui onde está escrito o seu nome, obviamente, vai o seu nome aqui. Onde está destacado é o arcano que está vibrando. Então, o triângulo invertido da vida dessa consulente está vibrando com o arcano 51, que é esse primeiro, que é esse destaque que nós temos no gráfico. Ele aqui está em branco, né? Eu vou trabalhar alguns arcanos, porque como você mesma vê, são muitos arcanos aqui. E aí eu vou explicar para você como você pode estudar o seu gráfico numerológico cabalístico. Existem algumas maneiras. Se você já fez o seu mapa numerológico cabalístico, você então vai lá até o seu triângulo invertido da vida, que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje, e você vai compreender que esse é o seu terreno, tá? Então, quando você chega nesse plano existencial que nós chamamos de vida, você tem um terreno para desbravar, para construir toda a sua história aqui em cima. E nesse terreno existe algumas energias já esperando por você. E aí então você vai cultivando essas energias ao longo da sua jornada e vai alinhando, reconstruindo, reformando, reestruturando, realinhando para que você consiga alcançar o objetivo final que está sempre mencionado aqui, ó, no topo da sua pirâmide, ou melhor, na base da sua pirâmide, uma vez que ela é invertida. Ok? Então, é essa jornada. A nossa linha principal é essa primeira linha, onde tem todos os arcanos, condizente com a nossa história, com aquilo que nós escolhemos experimentar nesse plano. A partir deles, nós vamos afinalando essa jornada, onde se faz aqui o nosso caminho da vida para chegarmos no objetivo final. Como é que nós começamos a ler o nosso gráfico? Primeiro, a gente observa o primeiro arcano. E geralmente se lê os pares, né? Mas nós não podemos excluir nenhuma vibração. Então, um exemplo nesse aqui. Nós temos o primeiro par de arcano aqui, totalizando a vibração do arcano 25, certo? O arcano 2, que é a sacerdotisa, o arcano 5, que é o hierofante, eles se juntam aqui para trazer uma experiência para esse consulente. Então, o arcano 2, a sacerdotisa, traz uma vibração, o arcano 5, o hierofante, traz outra. Quando nós somamos os dois, nós temos a vibração do arcano 7, que está aqui, posicionado aqui embaixo, né? Marcar com esse aqui que está melhor, que está posicionado aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o quê? 4 energias. 2, 5, 25 e a 7, concordam? Então, esses arcanos estão trazendo as vibrações dos primeiros 4 anos de vida. Quando nós somamos todos os arcanos dentro do nome, a gente encontra mais ou menos um período que esses arcanos vibram. No caso desse consulente aqui, o arcano vibra aproximadamente 4 anos e meio a 5. Se nós temos 4 arcanos construindo as primeiras experiências dele, nós então temos aqui 4 anos aproximadamente, tá? E aí então a gente vai dividindo por ano até mais ou menos 87, 89 anos, que essa é a faixa etária que nós observamos dentro da numerologia cabalística. E aí, o que eu consigo enxergar nessa primeira linha aqui? Aqui eu consigo perceber que essa alma trouxe aqui, ó. Quando a gente fala de arcano, a gente está falando sim dos arcanos do tarô.
São os arquétipos que a gente observa e estuda para compreender esse campo. E todos nós temos nossos arcanos pessoais, que é onde nós encontramos a partir do nosso nome e data de nascimento. Então, nós temos aqui a sacerdotisa, que é o arcano 2, o hierofante, que é o arcano 5, e quando nós somamos os dois, juntamos os dois, nós temos o arcano 25. O arcano 25, quem é? O cavaleiro de paus. Então, nós temos 2 arcanos maiores e um arcano menor que traz a experiência. Aqui nós temos as energias mais densas e concretas, e aqui nós temos a experiência com o cavaleiro de paus. Então, o que exatamente essa primeira linha está me mostrando? Eu vou falar a linha toda, tá? Porque eu já conheço todos os arcanos e eu vou falar até aqui aproximadamente o que essa alma vem trazendo para experimentar aqui nesse plano físico, o terreno dela. Então, mostra assim o terreno, né? A pirâmide invertida da vida dela, com essas cartinhas aqui que eu mostrei para você. Aqui nós entendemos que essa alma, ela chegou de uma forma não muito neutra, ela já chegou com muita sensibilidade. E tudo muito quase silencioso. Claro, um bebê não fala, né? E ele não vai entender o que está acontecendo, mas ele conseguia perceber. Essa alma já chegou percebendo o ambiente antes mesmo de entender todo o contexto do mundo. Ou talvez não, porque nós temos aqui o hierofante. E o hierofante revela segredos inimagináveis, né? Tem segredos aqui, tem conhecimento, sabedoria. E aí, logo em seguida, né, que ela chega com toda essa sabedoria, essa sensibilidade, ela tem o arcano 7, que é quando nós somamos o 25 e o 7, que nós temos aqui o carro. E o carro traz aqui, olha, em meio a muita confusão que poderia estar acontecendo na vida dessa criança, talvez ali desentendimento com os pais, uma situação um pouco mais seca, sem muita nutrição de qualquer aspecto que seja, talvez financeiro ou talvez emocional mesmo, por conta de conflitos que se surgiram, ela não sabia que direção, ela estava perdida. Você observa que o cavaleiro não olha a direção que ele está guiando os cavalos, né? Então, essa mensagem, esse arquétipo aqui que nós estamos observando do carro, é do tarô mitológico, mas você observa que a energia que traz aqui é essa energia de impulso, de inquietação, a necessidade de experimentar, de explorar, de mudar, com alguns conflitos invisíveis mentais, confusões mentais. Talvez também essa criança tenha percebido tudo que vem sentindo, mas sem saber explicar o que é. Foi uma energia um pouco pesada para uma criança chegar já sentindo, né? Porque quando nós temos a energia do carro, nós percebemos que são duas energias que nem sempre essas forças caminham juntas, então são forças distintas. E quando essas energias se encontram, elas se formam, né? Algo ainda mais profundo. Então, é uma alma, a gente consegue entender que essa alma aqui é aquela alma que tenta se adaptar, que ela vai tentando se adaptar. É uma alma que questiona o tempo todo, que observa muito, mas também reage muito a tudo que ela sente. E quando sente, ela ainda busca querer se livrar, se libertar daquilo que ela vem sentindo. E isso, desde muito cedo, aconteceu na vida dela. E aí, o que acontece com todas essas sensações, que é difícil de se explicar? Ela começa a perceber que ela vive em dois mundos. E aí, então, ela vai evoluindo dentro dessa força. E aí, cresce aqui outra força silenciosa.
E aí vai se unindo. Então, a partir do momento que ela consegue perceber a força, vai passando para mais um arcano, aí o outro arcano chegando e traz aqui as manifestações, né? O arcano 1, e aí depois vem a disciplina, e aí junta com 1, forma 14, e aí vai trazendo toda a experiência dessa jornada. E é assim que a gente começa a ler o nosso triângulo invertido. Faz sentido para você? Escreve para mim se faz sentido para você, se você compreende o que está acontecendo dentro do seu triângulo invertido. Como que está aí no seu triângulo invertido? Quais são os arcanos que você tem na sua primeira linha existencial? E a partir do momento que você compreende quem são esses arcanos que veio construir tua história, que veio preparar o terreno para que você construísse. Por que eu falo preparar o terreno? Porque esse aqui que nós estamos vendo é o triângulo da vida. Nós temos ainda mais 3 triângulos fora esse, né? Então, são o triângulo da vida, o triângulo pessoal, o triângulo social e o triângulo de destino. Então, você tem possibilidades de muitas construções dentro desta jornada chamada vida. E quando nós pegamos um triângulo, eu gosto muito de falar para as minhas consulentes o seguinte, as que fazem a leitura do triângulo. Use o seu triângulo como se fosse um caça-palavras, só que aqui você vai fazer um caça-arcanos. Nós temos aqui alguns avatares que vibram com muito mais intensidade. E claro, a maioria das pessoas tem muitos avatares, ou todos eles, tá? Quando eu falo avatares, são números pares, 11, 22, 33, e pares e mestres, né? Então, a gente vai caçar aqui. Então, onde eu encontrar avatar, ó, 33, 44, eu vou marcando. Ele pode estar também, assim, em diagonal, tá? Eu marco, ó, em diagonal. Ele pode estar também em trígono. Olha aqui o 3, ó. Trígono. Ele pode estar em pares. Olha. E cada avatar desse traz uma vibração poderosíssima. E você precisa conhecer quais são essas vibrações que estão dentro do seu retângulo. Um exemplo. Se nós encontramos o arcano 55, isso mostra, olha aqui, nós temos um arcano 55 logo aqui no começo, eu borrei tudo aqui, mas aqui é 55. Nós temos, deixa eu pegar essa ponta aqui, que é mais fina. Nós temos um outro arcano 55 aqui, né? E quando eu encontro o arcano 55, olha mais aqui, aqui está me dizendo que esse arcano avatar mestre ele está ligado a projetos de vida organizados e pessoas que receberão homenagens em vida ou após a morte. Então, esse consulente aqui, ó, tem um padrão vibracional muito forte. Certamente o parto não foi um parto normal e certamente também a missão de vida dessa pessoa é trazer algo muito grandioso para o nosso plano existencial. Quando nós encontramos o 7, representa uma pessoa profundamente intelectualizada, com reconhecimento internacional. Olha esse trígono aqui, ó. Olha. E aí a gente tem que sair catando. Tem um outro trígono aqui, ó, 8. Aqui já é um pouquinho mais perigoso. Aqui nós temos, olha, no avatar 44. Quando nós temos o avatar 8, a gente encontra aqui aspectos kármicos muito profundos. Tá? Aqui também pode avisar de tragédias, de provações inevitáveis, destruições da matéria, conforme a conexão espiritual que você tem com seus mentores, com seus mestres. E aí a importância da gente conhecer os nossos arcanos, nos conectar, porque
Pensem comigo. Todo mundo, não existe quem esteja encarnado que não seja corpo, alma e espírito. O espírito é o que nutre, é o combustível. O nosso espírito tem que estar alinhado com o nosso propósito. Isso daqui é o triângulo invertido da vida. Nós precisamos observar o gráfico numerológico cabalístico. Aqui está muito longe, né? Muito perto da câmera. E a gente precisa compreender os aspectos celestes, entender quais são as missões, os ciclos, o destino, a missão, as lições que nós temos e principalmente entender os desafios. E se tem relação entre valores, se tem aqui alguma questão que precisa ser resolvida antes de qualquer coisa para que a pessoa consiga se conectar. Uma coisa importante, entenda o estágio que você se encontra. Se você é um espírito rebaixado, já esteve aqui, precisou voltar agora para refazer ou para continuar alguma coisa, a partir dessas informações, nós vamos fazer aqui a compreensão, a lapidação do nosso terreno existencial. Tá certo? Bem, eu vou aguardar agora as perguntinhas de vocês para que eu dê continuidade no próximo vídeo. Já me perguntaram antes e eu já vou falar aqui também, né? Nós falamos sobre os mestres duplo e também dos trígono aqui, mas tem esses aqui, ó. Geralmente eu destaco nos triângulos, que são os números trinos, que é a sequência de 111 até 999, e traz aqui a vibração de energias que possam estar estagnadas se elas estiver na vibração negativa. Então, é um avatar que ele não é reduzido, esse 333, no caso desse consulente aqui. Essa é uma vibração superior, porque 3 mais 3 mais 3 dá 9. Então, é um número sagrado. Nós não reduzimos ele também, porque o 3, ele é um número da Trindade, né, de extrema importância. E quando a gente encontra esse 33, aqui está falando de uma abundância de palavras, porém com pouca consistência. Indica pessoas que acabam acreditando em suas próprias mentiras, gerando situações onde nem tudo que parece ser é de fato. Então, precisa trabalhar aquelas pessoas contadoras de história. Em algumas teorias, dizem que este é o número do demônio do abismo, por conta das mentiras que podem existir dentro das suas contações de histórias, das suas verdades, que não são tão reais assim. Então, quando nós encontramos esse número, nós observamos que aqui existe dificuldade de comunicação. A criatividade e a empatia estão muito presentes dentro dessa energia do lado negativo. E aí pode levar a desafios na realização de planos e também na expressão pessoal. Então é muito importante se libertar com criatividade, porque criatividade é em potencial aqui tríplico, né? Triplicado. E aí, a partir do momento que se investe em habilidades de comunicação, inclusive através também de formas não verbais, nós podemos aqui buscar interação social para desbloquear as emoções que estão contidas, para que essas emoções possam ser traduzidas e transmitidas sem criar confusões, tá? Esse é um número, um triângulo que só possui isso, que só possui essa questão negativa, por isso que eu já destaco em vermelho. Lembrando que, olha só, quando essa alma fazer essa jornada, compreender isso daqui, o destino dela é chegar na vibração 3. A missão dela é chegar ao 3, e o 3 é a comunicação. Então, nós vemos que essa alma veio trazendo informações valiosíssimas para esse plano e ela precisa vencer essa falta de comunicação ou vencer as mentiras que ela conta para ela mesma. Bem, como eu disse no começo, essa primeira linha fala da história
E a jornada não termina aqui. Ela continua, ela vai se aprofundando, ela vai se revelando e pedindo cada vez mais consciência. Essa história, ela não é aleatória, né? Você sabe que você encontra a sua história, assim como essa que está dentro do mapa numerológico de alguém, de uma alma muito nobre, muito importante. Então, talvez essa não seja a sua história, mas em algum ponto ela pode estar te mostrando algo. E você também tem a sua história dentro do seu mapa numerológico cabalístico, analisando o seu nome e sua data de nascimento. Se você gostou desse conteúdo, salva ele para você reassistir, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir e conhecer essa estrutura também. E, se quiser fazer uma leitura do seu gráfico, eu estou disponível. Se você já tem o seu gráfico, é só me trazer as informações. Eu sou Renata Oliveira, psicanalista integrativa, numeróloga e oraculista, e esse é o espaço que apoia o seu crescimento físico, mental e espiritual.